Fala pessoas, esse vídeo é mais do que especial e ele conta com a participação de 3 pessoas. Olá, pessoas! Vamos bater 3 dedinhos de prosa? Essa foi a voz da Mila, quem tá falando aqui é a Vivi e nosso convidado especial do Beat de Prosa é o Alexandre Magu. Então, a gente conheceu o Alexandre recentemente no Dev Day, que é o evento lá de BH que fala sobre desenvolvimento. É um dia de imersão em desenvolvimento. Agora, eu não vou apresentar ele, eu vou deixar ele se apresentar. Alexandre, que é conhecido como Magu, fala um pouco sobre o que você faz atualmente. Legal. Hoje eu sou Chapter Lead, Xamarin Chapter Lead na ArcTouch, que é uma empresa de São Francisco, do Vale do Silício, mas com escritório em Florianópolis. Mas desde os meus 9 anos de idade que eu programo computadores. Então eu tenho uma carreira toda desenvolvida nessa área de desenvolvimento de software. E você está trabalhando aqui no Brasil ou você está trabalhando fora? Eu trabalho aqui no Brasil, eu fico no escritório de Florianópolis. Hoje a maioria dos nossos clientes são clientes americanos, então a gente exporta software para o mundo aí. Nossa, que legal. Vou aproveitar, você falou desde os 9 anos, né? Uhum. Sua primeira linguagem de programação, então, foi aos 9 anos de idade. Isso. Qual foi? Foi a linguagem Logo, que é uma linguagem para ensinar lógica para crianças. Eu tive essa oportunidade de conhecer essa linguagem graças a uma professora que me deu a bolsa de estudos, que na verdade era direcionada para o filho dela, e quando eu conheci esse mundo da informática, eu me apaixonei. Eu falei assim, nossa, é uma maquininha que eu escrevo ordens e ela faz o que eu estou pensando, é impressionante. E desde então não consegui parar. Eu brinco que eu dei muita sorte, que eu não precisei ter aquela crise, né, dos 17 anos, meu Deus, o que eu vou ser? Eu tenho que escolher uma profissão para fazer um vestibular, ou não vou fazer. Não, eu com 9 anos já sabia. Falei, não, vou trabalhar programando computadores. Gente, que excelente. Aí você formou em quê? Eu sou formado em gestão de sistemas de informação pelo Uninove e eu fiz uma pós em tecnologia de software pela Poli, na USP. Nossa, bacana. E agora você falou que trabalha como Chapter Lead, que é mais ou menos o quê? É uma função, digamos que é um gerente técnico. O meu papel hoje é desenvolver pessoas, né? Eu brinco para as pessoas que estão da área de desenvolvimento que eu peguei a minha vida, tirei todas as constantes e deixei só as variáveis. Então, hoje eu tenho mais um papel de ser um mentor da carreira das pessoas que trabalham. Obviamente, acaba sobrando ainda algum trabalho mais administrativo em relação a essas pessoas, como aprovação de férias, alocação em projetos, mas a gente também continua ainda forte desenvolvendo, porque a gente precisa estudar as tecnologias novas que estão saindo, a gente precisa ajudar os times a definir a arquitetura, a gente passa estimativa de projeto para cliente. Eu, na verdade, eu brinco que eu só ganhei mais atribuições, né? Eu continuo programando ainda e aí, junto com esse pacote de programar, ainda veio mais um bocado de coisa. Se assemelha ao gerente de projetos de alguma forma ou é um pouco diferente? Não, é diferente porque eu cuido mais de carreira mesmo. Enquanto o gerente de projeto, ele é um... Eu brinco que gerente de projeto é um secretário de luxo, né? A função dele é ficar tirando os impedimentos do resto do time. Né? Tanto é que o gerente de projeto que eu trabalhava, no Slack dele, a frasezinha do Slack dele é Ask the Secretary. Nossa! Mas a minha função, na verdade, é fazer a mesma coisa. Eu também virei um secretário de luxo, mas no sentido de carreira. Então, a pessoa ela tem déficits em comunicação. Como é que eu trabalho com essa pessoa para que ela evolua a comunicação dela? Ou não, ela tem déficit em determinada tecnologia. O que eu posso oferecer para ela em relação à mentoria para que ela desenvolva aquela competência, né? Tanto hard skills, né, as competências mais técnicas, quanto soft skills, que são as competências comportamentais. Nossa, mas é uma equipe de quantas pessoas? Porque é bastante gente para você monitorar assim e tentar ver, né, como é que elas estão caminhando, Sim. O que falta. Hoje no meu time, a gente quando criou essa função de Chapter Lead, ela foi criada recentemente, né, na ArcTouch, a gente falou que um time não poderia ter mais do que 20 pessoas, porque senão seria muito difícil de fazer a gestão. Hoje no meu time eu tenho 11 pessoas. Bacana. É gerenciável, sim, né? Sim. Ainda está dentro do controlável. Mas não é muito escalável, né? Sim. Mas foi por isso que a gente colocou o número de 20, porque, por exemplo, a gente pega cada um dos... hoje eu sou chapter de Xamarin, então hoje a gente tem, acho que 24
desenvolvedores Xamarin, então a gente dividiu isso em 2 chapters. Para iOS a gente tem mais de 40 desenvolvedores, então ficou os 2 chapters aí de 20, né? Mais ou menos 20. Android a gente tem bastante, então deu para dividir legal assim o número de pessoas. Nossa, bastante mesmo. E agora sobre a sua palestra no DevDay, que eu amei de paixão o método que você chama do método Marie Kondo de organização de código. Sim. Primeiro, vamos lá, explica pra gente a referência da Marie Kondo e depois fala um pouco do seu método. Assim, na verdade ela apareceu na minha vida por um bug da Netflix, né? A inteligência artificial lá deu uma falhada e apareceu, ela tem, né, um seriado, ela escreveu um livro, né, que ela tem uma metodologia chamada Kondomari, que é para organização residencial, na verdade organização da vida, em que ela divide os itens, os elementos em categorias e dentro dessas categorias ela criou formas de se trabalhar para você otimizar espaço. Então ela ensina a forma mais otimizada de se dobrar roupas, como organizar livros. E ela tem uma coisa muito importante que eu acho que é o mais legal do método dela, que é assim, a gente hoje no mundo nós somos acumuladores. A gente tem milhões de coisas dentro de casa que a gente compra na empolgação e depois nunca mais usa, né? E ela fala que é o seguinte, o que você tem que fazer quando você precisa de espaço? Tem que pegar os itens, por exemplo, peças de roupa. Você pega aquela peça de roupa, segura ela na sua mão e pergunta, isso me traz alegria? E aí se a resposta não for sim, você agradece pelo serviço prestado e aí você doa, você descarta aquele item, porque ele não te pertence mais, ele já não está mais sendo útil para você. E aí eu olhei assim, né, falei, cara, Netflix, você tá maluca, por que você me ofereceu isso? Só que eu falei, cara, sabia que esse bug vira tema de palestra? Porque hoje com código é a mesma coisa. As pessoas têm uma impressão muito errada de que o nosso trabalho é escrever código. 80% do tempo a gente está lendo o código. Sim. A gente está lendo ou o código que foi feito antes da gente para a gente dar manutenção, ou a gente está lendo um código que foi feito antes para a gente adicionar um novo recurso. Ou até planejando, né? O que é que você vai fazer. Exatamente. E aí falei, poxa, eu acho que eu consigo pegar esses ensinamentos da Marie em relação a elementos de casa e colocar isso do ponto de vista de quem desenvolve código. E aí eu falei das categorias, que são, a primeira é de conhecer os fundamentos, então você usar uma metodologia, ou usar um framework, ou usar um design pattern, porque você sabe o que aquilo faz, não é o usar pelo usar. Perfeito. Né? Não é fazer over-engineering colocando um monte de coisa. Então, hoje em dia a gente tem esse hype de que tudo tem que nascer como microserviço. Tá, mas será que eu preciso realmente de microserviço? Ou então assim, não, eu estou usando aqui o padrão CQRS, tá, mas por que você está usando? Porque é legal. É legal. Eu li e aprendi, pronto. Ou tudo hoje é machine learning também. Sim. Às vezes você não precisa, uma análise resolve. Exato, né? Foi outro dia, eu estava participando de um grupo no Telegram e um cara falou assim, tal tecnologia me decepcionou muito, porque dá muito trabalho fazer as coisas. Eu falei assim, cara, então, você sabe que a função de um desenvolvedor é resolver problema. Se o nosso trabalho fosse entregar código, a gente vivia de Excel e Access. É verdade. Então, eu falei de organizar os fundamentos. Segunda coisa é de entender o quanto eu posso automatizar as coisas, ou seja, por que eu fico fazendo a mesma coisa da forma errada várias vezes? Não, vamos automatizar isso. Então, integração contínua, delivery contínuo, são práticas muito importantes, né? A cultura DevOps, vamos lá, gente, lembrando, DevOps não é cargo. Não existe o DevOps, sabe? Chama o DevOps lá para resolver o build. Não existe isso. DevOps é uma cultura, é uma mudança completa de mindset da empresa como tudo, desde o CEO até o pessoal que faz café, sabe? É uma mudança cultural enorme, então DevOps é uma prática que tem que estar. Teste, né? Não preciso nem falar de teste. Assim, eu preciso escrever teste unitário? Assim, o médico te perguntou, eu preciso lavar a mão antes de te examinar? Eu acho que não, né? Então, vamos testar nosso software, porque quando a gente não entrega um software testado, a gente está enganando o cliente, gente. A gente está entregando uma coisa que a gente não sabe se realmente funciona, sabe? Fiz o teste positivo aqui, tá bom, mas... E os outros testes, né? E os outros casos, outros cenários.
E débito ou dívida técnica. Às vezes, a gente é pego pelo prazo. Às vezes, a gente é pego por uma tecnologia que não está tão madura. Às vezes, a gente não tem o conhecimento para fazer aquilo da melhor forma. A gente vai fazer da melhor forma que a gente conhece, mas a gente sabe que tem pontos de melhoria. E existem softwares como o SonarQube, como o Code Factory e outros softwares que eles fazem uma análise do seu código. E eles falam, olha, aqui, se você não colocar uma verificação, você pode tomar um null pointer exception. Olha, aqui você não está testando se o parâmetro ali está sendo preenchido. Ou então, olha, você tem esse monte de variável que você declarou, mas você não está usando. Ele está ocupando espaço em memória à toa. Então, saber quais são, né, qual é o tamanho da sua dívida técnica. Lembrando que dívida técnica é cobrada igual juros compostos. Cada vez que eu deixo lá, ela vai aumentando exponencialmente. Vai virando um monstro, assim. Né? Vira um monstro e aí chega uma hora que você tem que pegar aquele software e jogar fora. Então, assim, separar um tempo nas sprints para a gente rever essas dívidas e pagar essas dívidas. Separa ali 10% da sprint. Separa, vamos lá, são sprints de 2 semanas. Nessas 2 semanas, um dia é só para o time fazer a faxina no código. Poxa, você vai ter uma base de código muito legal, porque desenvolvedor também é uma raça filha da mãe. Desenvolvedor também é uma raça filha da mãe. É uma raça filha da mãe. Porque você sempre chega na empresa, pega aquele código todo bagunçado e fala, se eu tivesse tempo, eu tinha feito muito melhor. Fica a dica pros meus alunos isso, né? Porque eu sempre reclamo com eles, falei, gente, faz o código bonitinho, comenta, porque eu vou corrigir essa prova depois, mas se você for pro mercado, mais gente vai ler esse código. Aí vem exatamente, professora, eu só fiz pra prova. Mas eu só fiz pro trabalho. Novamente, né, voltando lá aos 80% que a gente passa lendo, eu lembro de uma vez eu peguei um código para dar manutenção e aí tava muito bagunçado. Nossa. E aí eu falei assim, caramba, quem foi o filho da mãe que fez isso? Aí eu fui lá e dei um git blame, né, que é pra você ver quem fez as mudanças. Meu Deus, git blame? Tem o blame pra você ver, sim, git blame, é o nome do comando, ele dá o git blame e ele te mostra quem fez. Automaticamente ele virou o git shame, porque quem tinha feito isso tinha sido eu. Então, cara, você tá escrevendo um código pensando assim, é a professora que vai se lascar lendo? Não, e se ela pedir pra você corrigir alguma coisa nesse código? Você vai ter que ler aquilo de novo e tentar entender o que você tava pensando. Gente, não existe variável x e y. Obrigada. Sabe? Coloca nomes concisos nas variáveis, nos métodos. Não é um método faz qualquer coisa. Não, é um método que calcula, calcula o próximo número de Fibonacci. Pronto. Vamos ter um código mais legível. O Uncle Bob, né, o Robert C. Martin, ele escreveu 3 livros maravilhosos que para mim todo desenvolvedor deveria ler, que é o Clean Code, que ele dá dicas de como você ter um código mais limpo, né? Tem o Clean Coder, que é como você ser um programador melhor, e o Software Craftsmanship, né? Que na verdade é um artesão. Nós somos artesãos de software, né? Nosso trabalho não é um trabalho que você chega todo dia e faz da mesma forma. Depende de você estar bem concentrado, depende de você ter estudado, você ter aquele conhecimento, depende de você passar horas e horas tentando formas diferentes de fazer a mesma coisa, até achar a fórmula que funciona melhor. Então, são livros que eu acho que são não são livros baratos, infelizmente, mas são livros que vale muito a pena você ir na biblioteca e pegar para ler e dar uma lida. Principalmente o Clean Code, ele te dá dicas de organização de código muito parecidos com a minha palestra, exatamente nisso, né? De como eu deixo um código mais legível, de como eu não cometo, porque assim, é um termo que ele cunhou, né? Que são os code smells, né? Quando você começa a deixar muita dívida técnica, aquele seu código vai apodrecendo, de repente ele começa a ter mau cheiro. Então é bem interessante essa analogia que ele faz, e eu já vivi isso na pele, de mexer com um code base que não dava mais. Assim, eu tive que chegar para o cliente e falar, cara, a gente tem 2 soluções. Ou eu vou criar essa tela que você precisa num outro aplicativo, e você vai usar 2 aplicativos, enquanto a gente migra esse outro para algo mais moderno, ou não tem como, não dá mais para mexer naquele. Então, de tão ruim que a coisa ficou. Então, uma dica para a vida, galera, cuida bem do seu código.
Arruma seu código, abraça aqui. Não, tô brincando. Abraça aquele trecho de código. Eu falei, eu realmente preciso desse trecho de código. Exato. Se o seu código não te traz alegria, joga ele fora. Né? Faz um refactoring, amigo. Porque tá, meu amiga, tá feia a coisa. Maravilhoso. Então, já ficou ótimo, mas para finalizar, uma coisa que a gente precisa perguntar até para outras pessoas que, como você, também podem ser deficientes visuais e precisam entender como eles trabalham melhor nessa área sem se sentir limitado. Que ferramentas você usa para te ajudar? Eu trabalho hoje com a plataforma Microsoft, mas independente da plataforma que você for trabalhar, se for Apple, se for Linux, a gente usa um recurso chamado leitor de tela, né? No Windows eu uso o NVDA, no Mac eu uso o VoiceOver, no Linux a gente tem o Orca. Então ele é um software que ele fica rodando em background, então ele se agarra ali com o sistema operacional e ele converte toda a informação textual na tela em uma voz sintetizada. Então eu fico com uma voz na minha cabeça o dia todo, de verdade. Né? E você não tá louco, não, né? Eu não tô louco, é só o meu leitor de tela falando comigo. E hoje a gente tem esse recurso em qualquer lugar, a gente tem isso na TV, a gente tem isso no celular, a gente tem isso praticamente em qualquer dispositivo, ajuda bastante. Recomendo demais às pessoas que têm a necessidade de usar tecnologia assistiva, como leitores de tela, como ampliadores de tela, como linhas braille, como outros softwares assistivos, a estudarem bem essa tecnologia, a serem proficientes nessa tecnologia, porque vão ter momentos em que a acessibilidade do sistema operacional ou do software que você trabalha vai te deixar na mão e você vai ter que contornar de alguma forma. Então isso te ajuda bastante. Assim, o manual do NVDA, por exemplo, o leitor de telas que eu uso, é muito completo, ele dá vários cenários para você tentar sobrepor alguns limites de acessibilidade. E, gente, ET Bilu já dizia isso pra gente há muito tempo, busque conhecimento. Eu só vou pedir para você complementar dizendo qual IDE você usa, porque eu já tive que dar aula e foi bem difícil. Tá bom. Eu trabalho hoje com o Visual Studio para projetos maiores, principalmente quando eu estou trabalhando com o Xamarin. Eu trabalho com o Visual Studio no Windows. Infelizmente no Mac o Visual Studio não é acessível ainda. E somente no Windows ainda a gente também tem o Visual Studio Code, que ele é um editor leve, ele não é um IDE, mas como você pode adicionar plugins nele, extensões, né, que ele chama, as extensions, você consegue preparar ele para ser uma IDE leve de qualquer tecnologia, Python, Java, C Sharp, Ruby, então PHP, então qualquer linguagem você consegue editar com o Visual Studio Code, é uma ideia super leve, e o Visual Studio também. Lembrando que ambos são gratuitos. Se você for baixar na sua máquina para estudar, é de graça, a versão Community ela é gratuita, inclusive até para empresas que faturam menos de $250 mil ano. Então é uma ideia muito acessível. Mas assim, mais para Windows, né? Linux e Mac ainda está precisando exato. melhorar, né? Para Mac o Visual Studio ainda não funciona bem, aí você acaba usando outros editores mesmo, como o TextMate, e no Linux eu acho que até a pessoa que trabalha no Linux ela acaba tendo que se adaptar ou com o VI ou com o Emacs, né? Nossa! Né? Gosto. Que, aliás, você que é professora, sabe qual é o melhor algoritmo para você gerar senhas aleatórias? Você chega no primeiro dia de aula, coloca um aluno para entrar no VI e pede para ele sair. Maravilhoso! Meu Deus, eu vou usar isso pra sempre. Vou usar isso no meu primeiro dia de aula, inclusive. Que eu dou aula com o VI. Então, não, eu sou incapaz de fazer isso. Eu tentei procurar uma ideia, eu tive um aluno completamente cego, ele já tinha nascido cego, e eu tentei dar aula, busquei ideia de Python loucamente, eu não conseguia achar nada que ele conseguisse ver, por exemplo, indentação. Foi terrível. Hoje no NVDA, como o NVDA é escrito em Python, é muito legal que ele tem alguns recursos, como os criadores têm que usar Python, eles tiveram que adicionar coisas interessantes. Então hoje você consegue colocar nele um tom para os níveis de indentação. Então eu vou descendo, tô completamente à esquerda, abri o arquivo, então ele faz um tom. Aí eu desço para a definição de uma classe, ele faz tom. Então ele vai dando tons que eu vou, bips que eu vou. Eu posso fazer isso, eu posso pedir para ele anunciar, falar terceiro nível de indentação, quarto nível de indentação. Maravilhoso! Sim, mas pra gente, né, o tom acaba sendo mais rápido, você tá descendo tum. Então depois que você se acostuma, fica muito natural ficar navegando no código. Olha que demais.
Eu quero agradecer agora. Você tem mais alguma coisa para perguntar? Não, só agradecer também, muito legal. Foi maravilhoso. As suas palestras são excelentes. As que você deu aqui no Senior Tech e a do Dev Day foram maravilhosas. Eu espero que você continue palestrando, porque foi assim que a gente conseguiu encontrar você e trazer aqui hoje. Então, muito obrigada. Um prazer é todo meu de estar aqui nesse canal e também dar os parabéns para vocês por fazer esse trabalho tão bonito de compartilhar conhecimento, né? Foi uma das coisas que eu falei na minha palestra, que eu acho que é a forma que a gente consegue mudar o mundo, é devolvendo um pouquinho desse conhecimento que a gente adquiriu na vida para outras pessoas, e essas pessoas fazendo isso. Eu acho que é a única forma que a gente vai conseguir mudar o nosso país e vai mudar o mundo para um lugar melhor mesmo. Então, parabéns também pelo trabalho de vocês. Obrigada. Então, com isso, a gente só deixa até semana que vem. Um beijo para vocês e tchau. Falou. Obrigado por assistir mais um vídeo do canal Peixe Babel. Nossas redes são @canal Peixe Babel, a da Vivi, @ViviMota, da Mila, @Mila Laranjeira e a do Magu, @Magulation. Até a próxima!